Boa noite a todos. Solicito, senhor primeiro secretário, que faça chamada dos senhores vereadores e senhoras. Antônio Marangoni, Carlinhos Sartori, César da Farmácia, Bete Manuel, Fábio Galvão, Luan Rostirola, Mina Nicolai, Professora Marisol, Maurício Casemiro e Tiago Fontolan. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 12ª sessão ordinária do 4º ano legislativo da 17ª legislatura, que acontece hoje, dia 22 de abril de 2020. Convido a vereadora professora Marisol para que faça a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos e a todas. A leitura desta noite está em Coríntios 1, capítulo 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que te retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes e não tiver amor, nada serei. Palavra do Santo Evangelho, graças a Deus. Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem. Eu requeiro que, em virtude da pandemia e do bom correr dos trabalhos, que seja suspenso o pequeno expediente. Está em votação o pedido do vereador? Aprovado, menos 3 votos. Pequeno expediente suspenso, passamos de imediato ao expediente. Discussão e votação da ata da 12ª sessão ordinária. Perdão. E agora, Dido? Então, discussão e votação da 11ª. Aprovado por todos. Pois não? Eu gostaria que tivesse o pequeno expediente. O plenário é soberano de vereador. O plenário optou por não ter o pequeno expediente. Como é que é? Assunto vencido, viu, vereadora? Já passamos para o decreto. Decreto 83, de 20 de abril de 2020. Prorroga a partir de 22/4/2020 a situação de calamidade pública. José Natalino Pagalini, prefeito municipal de Itapira, no uso de suas atribuições legais e considerando a gravidade da situação de perigo de contágio da Covid-19, o coronavírus, considerando a situação de emergência declarada pelo Decreto Municipal número 46, de 17 de março de 2020, para o enfrentamento no âmbito local da pandemia decorrente do coronavírus, considerando que, segundo os relatos da Secretaria Municipal de Fazenda, em decorrência das ações emergenciais necessárias para conter a pandemia do coronavírus, as finanças públicas e as metas fiscais estabelecidas para o presente exercício deverão restar gravemente comprometidas no município de Itapira, assim como as metas de arrecadação de tributos pela redução da atividade econômica. Decreta. Artigo 1º. Fica prorrogada a declaração de estado de calamidade pública para todos os fins de direito do município de Itapira, conforme Decreto Municipal número 60, de 21 de março de 2020. Artigo 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Itapira, em 20 de abril de 2020, assina o senhor prefeito municipal. Está em votação o pedido do prefeito? Mensagem. Considerando os termos do Decreto Municipal número 60, de 21 de março de 2020, que declarou o estado de calamidade pública no município de Itapira por 30 dias,
Considerando que a Secretaria Municipal de Fazenda, em decorrência das ações emergenciais necessárias para conter a pandemia do coronavírus, as finanças públicas e as metas fiscais estabelecidas para o presente exercício poderão restar gravemente comprometidas no município de Itapira, assim como as metas de arrecadação de tributos pela redução da atividade econômica. Enviamos pela aprovação desta Câmara Municipal o decreto número 83, de 20 de abril de 2020, que prorroga a situação de calamidade pública no município de Itapira. Assina o senhor prefeito municipal. Pois não? É do modo geral, vereador, conforme o último decreto também que nós aprovamos aqui. É que tem todo um trâmite agora e esse decreto vai para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que ela também tem que passar por lá para aprovação, como todas as cidades do Estado estão fazendo. Então é um trâmite até não regimental, né, por conta de que nunca se comentar sobre alguma pandemia ou alguma epidemia do tipo, mas como é algo novo, então a gente passa pela Câmara para aprovação, sim ou não, e encaminhado para a Assembleia Legislativa também para aprovação dos deputados. Está em votação? Aprovado, menos 2 abstenções. Passamos à leitura dos projetos. Projeto de Lei 25/2020. Concede revisão geral anual nos vencimentos e proventos dos servidores da Câmara Municipal e da outras providências. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. É concedido a todos os servidores públicos da Câmara Municipal de Itapira, ativos e inativos, com paridade a partir de 1º de abril de 2020, a revisão geral anual nos vencimentos e proventos de 3,30 centésimos, correspondente ao IPCA apurado entre abril de 2019 e março de 2020. Artigo 2º. Ao auxílio refeição, ao abono assiduidade e ao abono natalino, este último a ser creditado juntamente com o auxílio refeição no mês de dezembro, fique concedido os mesmos índices do previsto no artigo 1º desta lei. Artigo 3º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada disposições em contrário. Câmara Municipal de Itapira, 22 de abril de 2020, assinado pela mesa da Câmara. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Eu requeiro que o projeto ele vá às comissões e que também seja exarado o parecer e venha para ser discutido e votado hoje, ainda nesta sessão. Antes de colocar em votação, esse projeto trata-se do reajuste dos servidores da Câmara Municipal. O reajuste dos servidores municipais da Prefeitura e SAI já está como parecer e com certeza será chamado para a ordem do dia em virtude dos prazos que vencem na próxima semana. Ele passa a valer de 1º de abril, né? É porque esse ano é ano de eleição, né? Não, a folha de abril sai em maio. É, e foi antecipado para abril por causa do ano eleitoral. Então, por isso que também. o prazo é até 31. Na verdade, se deixar para 31, ele está atrasado. Aí ele fica atrasado. Agora, está em votação o pedido do vereador? Claro, Sim. claro. Então ele vai ainda para as comissões, tá bom, para ser exalado o parecer, e acredito que em acordo com os 9 vereadores aqui presentes. Projeto de Lei de número 26/2020. Denomina a quadra poliesportiva da EMEB Dr. Antônio Libano dos Santos de Regina Vicente. Marco Antônio Libano dos Santos. Não está aqui. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada de Regina Vicente a quadra poliesportiva EMEB Dr. Marco Antônio Libano dos Santos. Artigo 2º. As despesas com a aplicação da presente lei correrão por conta de dotações próprias orçamentárias. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário.
Sala de sessão, vereador Antônio Caio, 22 de abril de 2020. Professora Marisol, vereadora. As comissões. Projeto de Lei 27/2020. Dispõe sobre a autorização de medidas excepcionais no âmbito dos contratos administrativos de prestação de serviços e outras medidas em face da situação de emergência e estado de calamidade pública decorrente da pandemia de vírus Covid-19, coronavírus, no âmbito do município de Itapira. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica a administração pública municipal autorizada a promover medidas excepcionais no âmbito dos termos de colaboração, termos de fomento ou acordos de cooperação que prevejam a execução de atividades ou projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho, através da prestação de serviços contínuos, visando a manutenção dos aludidos contratos de forma a possibilitar o pronto restabelecimento quando a situação de emergência e do estado de calamidade pública decorrente do coronavírus findarem. Parágrafo único. Para os fins desta lei, consideram-se serviços contínuos com alocação de mão de obra não eventual aqueles que constituem necessidade permanente da entidade empregadora, que se repetem de forma sistemática ou periodicamente ligados ou não à sua atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente ou por diferentes trabalhadores e que a contratada se utilize de mão de obra não eventual para a prestação do serviço. Artigo 2º. Com a medida excepcional, a administração pública municipal fica autorizada a manter o pagamento mensal do contrato naqueles ajustes para os quais for indicada a suspensão total ou parcial do serviço, deduzidas as despesas diretas e indiretas que efetivamente deixe de incorrer, garantindo o pagamento das despesas devidamente comprovadas com o pessoal que deixem de prestar o serviço em razão da emergência e de calamidade pública. Parágrafo 1º. As ausências dos trabalhadores decorrentes do cumprimento desta lei serão consideradas faltas justificadas nos termos do parágrafo 3º do artigo 3º da Lei Federal 3.979 de 2020. Parágrafo 2º. Os trabalhadores que eventualmente deixem de prestar os serviços na unidade deverão permanecer à disposição das entidades contratantes e estar preparados para prontamente retornar às unidades para a retomada dos serviços. Parágrafo 3º. A manutenção do pagamento mensal do contrato, previsto no caput deste artigo, quando aplicável pela administração, ficará condicionada a: primeiro, não demissão dos empregados afetos à prestação do serviço no período em que perdurar a medida excepcional. Segundo, outras condições e contrapartidas a critério da unidade contratante. Quarto, as suspensões, reduções ou alterações de que trata o artigo não configuram alteração do objeto contratual, dispensando-se celebração de termo de aditamento para tais fins. Artigo 3º. As disposições desta lei se aplicam aos ajustes decorrentes da Lei Federal nº 13.019 de 2014, desde que o seu objeto contemple serviços contínuos com a alocação de mão de obra não eventual. Artigo 4º. As despesas com a aplicação da presente lei correrão por conta de dotações próprias orçamentárias. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Itapira, em 22 de abril de 2020.
José Natalino Paganini, prefeito municipal. Mensagem. Excelentíssimo senhor Luan Rostirola, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Itapira, tenho a honra de submeter à elevada apreciação desta rolenda Câmara o incluso projeto de lei dispondo acerca de autorização de medidas excepcionais no âmbito dos contratos administrativos de prestação de serviço e outras medidas em face da situação de emergência e estado de calamidade pública decorrentes da pandemia do vírus Covid-19, coronavírus, no âmbito do município de Itapira. Em razão da pandemia do coronavírus Covid-19, foi necessária a adoção de medidas de quarentena e isolamento social para evitar a propagação do vírus, acarretando na paralisação total ou parcial dos serviços prestados por entidades parceiras. Com efeito, a continuidade do repasse de recursos na integralidade pode gerar efeitos danosos no equilíbrio das contas públicas e na capacidade de pagamento do poder público, que necessita de recursos financeiros suficientes para fazer frente às necessidades urgentes da população, em que um contexto de redução das expectativas de arrecadação. Destarte o que se propõe como alternativa razoável para alcançar tanto a sobrevivência do ente público como das entidades parceiras é a manutenção do pagamento mensal dos contratos, deduzidas as despesas que efetivamente deixem de incorrer, garantindo-se o pagamento das despesas devidamente comprovadas com o pessoal, folha de pagamento, que deixe de prestar serviço em razão de emergência e calamidade pública. Tendo em vista o alcance econômico e social da medida, espero que o presente projeto de lei seja acolhido e aprovado nessa egrégia Casa de Leis, e solicito sua tramitação nos termos do artigo 47 da Lei Orgânica do Município de Itapira. Prefeitura Municipal de Itapira, em 22 de abril de 2020, José Natalino Paganini, prefeito municipal. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Tendo em vista o acordo de bancadas, eu requeiro que o projeto vá às comissões e venha à ordem do dia desta sessão para ser discutido e votado. Está em votação o pedido do vereador? Aprovado por todos. Todas aquelas que existe o contrato. Por exemplo, Dona Gracinda Batista, Do Candário. a Paia do Candário, Dona Celencina. Eu vou suspender a sessão, depois a gente pode discutir qualquer coisa. Da gente conversa junto, é bom. Projeto de Lei de número 28 de 2020. Denomina de Rineu Martins o conjunto habitacional localizado no bairro de Barão Ataliba Nogueira. A Câmara Municipal de Itapira aprovou e eu promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominado de conjunto habitacional Rineu Martins o loteamento residencial que será implantado no bairro de Barão Ataliba Nogueira, numa área total de 36.895,80 metros quadrados, objeto da matrícula 39524 do CRI, Cartório de Registro de Imóveis, localizado entre as avenidas Antônio Marangoni e Ana Marangoni Padilha. Artigo 2º. As despesas com a aplicação da presente lei correrão por conta de dotações próprias orçamentárias. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Itapira, 22 de abril de 2020. José Natalino Paganini, prefeito municipal. As comissões competentes. Passamos à leitura dos pareceres. Parecer de número 33, 2020. Ao projeto de lei 19, 2020. Senhor Presidente, senhores vereadores, as comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer e Obras e Serviços Públicos
Agricultura e Meio Ambiente, que a este subscreve instadas que foram a exarar parecer ao projeto de lei 19/2020, de autoria do senhor prefeito municipal José Natalino Paganini, que altera a lei de número 2696, de 8 de dezembro de 1995, que estabelece a data base para reajuste de vencimentos e proventos dos servidores municipais, reajusta os vencimentos e dá outras providências. Após minudentes e acurados estudos sobre o teor da propositura, acordaram por exarar parecer favorável. Eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, pois deixo a deliberação do colendo plenário. É este o parecer, sala das comissões vereador Pedro Lopes, 18 de março de 2020, assinado por todos os membros das comissões da Casa. Pela ordem, senhor presidente. Tendo em vista o parecer favorável das comissões e também o acordo de bancada, eu requeiro que o projeto venha à ordem do dia desta sessão para ser discutido e votado. Está em votação o pedido do vereador. Aprovado por todos. Parecer de número 42, 2020. Assunto: emenda aditiva de número 1 de 2020 ao projeto de lei complementar 9 de 2020. Senhor presidente, senhores vereadores, as comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer e Obras e Serviço Público, Agricultura e Meio Ambiente, que a esse subscreve, instadas que for exarar parecer a emenda aditiva de número 1 de 2020, ao projeto de lei complementar 9 de 2020, de autoria do vereador Fábio Galvão, que acrescenta inciso 1º ao parágrafo único do artigo 3º do projeto de lei complementar de número 9 de 2020, que cria a zona de expansão urbana e dá outras providências. Após minudentes e acurados estudos sobre o teor da propositura, acordaram por exarar parecer favorável. Eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, pois, opinam pela aprovação. É este o parecer. Sala das comissões, vereador Pedro Lopes, 15 de abril de 2020, assinado por todos os membros das comissões da Casa. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Tendo em vista que os pareceres, eu requeiro que o projeto venha à ordem do dia desta sessão para ser discutido e votado. Projeto e emenda, né, vereador? Projeto e emenda. Está em votação o pedido do vereador. Aprovado por todos. Passamos à leitura do ofício. Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itapira. Resposta ao requerimento 20, de autoria do vereador Fábio Galvão. Assina o engenheiro Lucas Pereira Guardinali, presidente. Ciente e à disposição, vereador. Sem mais matérias do expediente, o presidente suspende a sessão por 10 minutos para a organização dos trabalhos da ordem do dia. Cito ao senhor primeiro secretário que faz chamada dos senhores vereadores e senhoras. Toninho Marangoni, Carlinhos Sartori, César, Bete Manuel, Fábio Galvão, Luan Rostirola, Mino Nicolai, professora Marisol, Maurício Cassimiro e Tiago Fontolan. Passamos à leitura dos pareceres. Parecer de número 43 de 2020. Projeto de Lei 25 de 2020. Senhor presidente, senhores vereadores, as comissões de Justiça, Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer e Obras e Serviços Públicos, Agricultura e Meio Ambiente, que a esse subscrevem, após acordo de bancadas para exarar parecer em plenário ao projeto de lei 25 de 2020,
que concede revisão geral anual nos vencimentos e proventos dos servidores da Câmara Municipal e da outras providências. Após minudentes e acurados estudos sobre o teor da propositura, acordado por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, pois opinam pela aprovação. É este o parecer. Sala de sessão, vereador Antônio Caio, aos 22 de abril de 2020. Assinado por todos os membros das comissões da Casa. O projeto já está na ordem do dia. Parecer de número 44, 2020. Ao projeto de lei 27, 2020. Senhor presidente, senhores vereadores, as comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Educação, Cultura, Saúde, Promoção Social, Esporte e Lazer e Obras e Serviços Públicos, Agricultura e Meio Ambiente, que a esse subscrevem após acordo de bancadas, para exarar parecer em plenário ao projeto de lei de número 27, 2020, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre autorização de medidas excepcionais no âmbito dos contratos administrativos de prestação de serviços e outras medidas em face da situação de emergência e estado de calamidade pública decorrente da pandemia do vírus Covid-19, coronavírus, no âmbito do município de Itapira. Após minudentes e acurados estudos sobre o teor da propositura, acordaram por exarar parecer favorável, eis que inexiste impedimento de ordem constitucional, legal e jurídica que lhe inquine a tramitação. Quanto ao mérito, pois opinam pela aprovação. É este o parecer. Sala de sessão, vereador Antônio Caio, aos 22 de abril de 2020. Assinado por todos os membros das comissões da Casa. O projeto também já está na ordem do dia. Questão de ordem, vereador? A emenda para o vereador Abete, que era ali da... Na ordem do dia. Isso. Obrigado. Passamos então à ordem do dia. Emenda modificativa número 1/2020, ao projeto de lei complementar 9/2020. Modifica o parágrafo 1º do artigo 4º do projeto de lei número 9/2020, que cria a zona de expansão urbana e dá outras providências. Fica modificado o parágrafo 1º do artigo 4º do projeto de lei complementar 9/2020, com a redação a seguir. Artigo 4º. Parágrafo 1º. Fica o loteador proprietário obrigado a arcar com todos os custos de infraestrutura, tais como implantação de rede de esgoto na calçada, implantação da rede coletora de esgoto, galeria de águas pluviais, guias e sarjetas, asfalto e iluminação em todas as vias. Implantação de adutora de água de 300 milímetros do ponto determinado pelo SAI. Implantação de emissário de esgoto de 500 milímetros do empreendimento da estação de tratamento de esgoto. Construção de um viaduto sobre a SPI 177342, Estrada Itapira, Mogi Guaçu, com alça de ligação para a Rua de Seringueira, que será estendida até a referida. Implantação de 2 reservatórios, sendo um com capacidade de 1 milhão de litros e um elevado de 50 mil litros. Assina a vereadora Bete Manuel, vereador Fábio Galvão, Nicolar, vereador Dr. Maurício, vereador professora Marisol. De discussão e votação dos projetos. Projeto de Lei Complementar 9/2020. Cria a zona de expansão urbana e dá outras providências. Está em primeira discussão o projeto? Primeira discussão projeto e emendas. Discussão. Com a palavra o vereador Fábio Galvão. As duas? Duas.
Então a discussão é uma só para projeto e emendas, e votação será projeto, emenda 1 e emenda 2. Sendo uma aditiva e uma modificativa. Isso. Modificativa da Beth. Isso. E mais e as outras coisas. E as galerias, implantação, tudo mais. Boa noite. Boa noite, demais colegas. Boa noite, funcionários da casa, imprensa, população itapirense que nos assiste. Vim aqui relatar referente ao meu projeto de lei, a emenda aditiva ao projeto de lei, onde eu quis acrescentar ao artigo 3º que as despesas com gasto com a escritura pública realizado no tabelionato de notas, bem como seu registro, ficará a cargo do loteador. Fui perguntado por alguns amigos e, vamos dizer, cidadãos, o porquê que eu acrescentei essa emenda ao parágrafo aqui. Querendo ou não, todo loteador nós temos conhecimento que tem um lucro bom com o seu projeto. E nada mais como a despesa cartorária, bem dito aqui por colegas, não ultrapassaria 10 mil, né, Maurício? Acho que, salvo engano meu, ou por cartório ou no máximo. Não seria um gasto, vamos dizer assim, excessivo ao loteador. E bem como, até então, como foi bem explicado, não é ainda o loteamento, e sim a expansão urbana para eventual criação do loteamento. Então, achei mais que justo também colocar esse gasto ao futuro loteador, ao doador, no caso, da propriedade aqui. Então, eu vim aqui pedir, mais uma vez, o apoio dos colegas para estar aceitando a emenda junto ao projeto de lei complementar. Era isso, obrigado. Continua em discussão. Com a palavra a vereadora Beth Manuel. Boa noite a todos, senhores vereadores, funcionários e público. Também gostaria muito de entrar com 2 emendas, porém, ainda não é tempo. Mas a minha justificativa, eu venho falar depois. Eu estou entrando com uma modificativa que são as seguintes. Fica o loteador proprietário obrigado a arcar com todos os custos da infraestrutura, tais como implantação de rede de água na calçada, implantação de rede coletora de esgoto, galeria de águas pluviais, guias e sarjetas, asfalto, iluminação em todas as vias, implantação de adutora de água de 300 milímetros no ponto determinado pelo SAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, até o empreendimento. Implantação de emissário de esgoto de 500 milímetros do empreendimento até a ET, Estação de Tratamento de Esgoto. Construção de um viaduto sobre SP 177 e 342, Estrada Itapira, Mogi Guaçu. Estrada Itapira, Mogi Guaçu, com alça de ligação para a Rua da Seringueira, que será estendida até a referida São Paulo. E mais uma implantação de 2 reservatórios, sendo um com capacidade de 1 milhão de litros e elevado de 50 mil litros.
Gostaria muito também de entrar com uma outra emenda, onde favorece os funcionários públicos municipais que ainda não conseguiram suas casas. Fica o Poder Executivo obrigado a destinar 20% dos lotes ou casas que vierem a ser implantada na área que o município vai receber em doação, destinados aos funcionários públicos municipais, que ganham até 2 salários mínimos e não possuem outros imóveis no município. Por que estou falando isso aqui? Sei que não é hora de entrar, mas eu gostaria que quando esse projeto vier, já venha com essa nossa indicação aqui, com esse pedido nosso. A minha justificativa para tudo isso aqui é com o objetivo de garantir, através de lei, que se não todas, mas parte das melhorias sejam realizadas pelo empreendedor, já que o município terá de construir creche, pré-escolas, escola de primeiro e segundo grau, além de posto de saúde, área de lazer e muitas outras coisas, para o bem-estar de quem vai morar lá. Se os senhores perceberem, a única obra que estamos exigindo fora do normal é a construção de um viaduto. Os senhores imaginem que quando esse empreendimento estiver totalmente ocupado, terá residindo no local mais de 15 mil pessoas, e a maioria usando a estrada Itapira-Mogi Guaçu. Caso este viaduto não seja construído pelo loteador, terá que ser pela municipalidade, e os senhores sabem muito bem disso. Portanto, as demais exigências é algo que terá de ser feito mesmo, mas, como o seguro morreu de velho, é melhor que esteja na lei. Caso os senhores vereadores rejeitem estas nossas propostas, nos levará a crer que comentários que pipocam na cidade de que alguém pode estar levando vantagens com esse empreendimento pode ser verdadeiro. Quanto à proposta de parte da área que será doada para a prefeitura, seja destinada ao funcionário municipal, acredito que não há o que discutir. Obrigado a todos. Continue em discussão. Só aguardando chegar a emenda aqui. Está em primeira votação, projeto de lei complementar 9/2020. Aprovado por todos. Está em primeira votação, emenda aditiva 1/2020, do vereador Fábio Galvão. Aprovado por todos. Está em votação, emenda modificativa número 1/2020, do vereadora Beth Manuel. Aprovado por todos os vereadores. Foi pela ordem, vereador? Tendo sido aprovado por todos por unanimidade, requeiro que sejam dispensados os interstícios e venha para a segunda votação. Está em votação o pedido do vereador. Aprovado por todos. Está em segunda votação o projeto de lei complementar. Aprovado por todos os vereadores. Está em segunda votação emenda aditiva 1/2020. Aprovado por todos os vereadores. Está em segunda votação emenda modificativa 1/2020 da vereadora Beth Manuel. Aprovada, menos 3 votos. Emenda rejeitada, menos 3 votos. Desculpa. Então, só voltando, emenda modificativa 1/2020, vereadora Beth Manuel, rejeitada, menos 3 votos. Projeto de lei 19/2020. Altera a lei número 2.696, de 8 de dezembro de 95, que estabelece a data base para reajuste de vencimentos e proventos dos servidores municipais, reajusta os vencimentos e dá outras providências. Autor, prefeito municipal. Está em única discussão? Única votação. Aprovado por todos os vereadores. Duas votações? Desculpa, está em primeira votação.
Está aprovado por todos. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, Tendo em vereador. vista votação por unanimidade do projeto, requeiro que já venha em seguida para a segunda votação. Está em votação o pedido do vereador. Aprovado por todos. Está em segunda votação o projeto. Aprovado por todos os vereadores. Também. Projeto de Lei 25/2020 concede revisão geral anual nos vencimentos e proventos dos servidores da Câmara Municipal e da outras providências. Autoria, mesa da Câmara Municipal. Está em primeira discussão. Está em primeira votação. Aprovado por todos os vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, Tendo vereador. em vista a aprovação do projeto em primeira votação, requeiro que já venha para a segunda votação o projeto. Está em votação o pedido do vereador. Aprovado por todos. Está em segunda votação o projeto. Aprovado por todos os vereadores. Projeto de Lei 27/2020 dispõe sobre a autorização de medidas excepcionais no âmbito dos contratos administrativos de prestação de serviços e outras medidas em face da situação de emergência e estado de calamidade pública decorrente da pandemia do vírus Covid-19, coronavírus, no âmbito do município de Itapira. Autor prefeito municipal. Está em única discussão? Está em única votação. Aprovado por todos os vereadores. Sem mais matérias, essa presidência agradece a presença de todos os vereadores, colaboradores da casa, imprensa e declara encerrada a presente sessão.